Amém. Espero que todos estejam bem, todos estejam em paz. Vamos orar pela palavra. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo. Primeiramente, Senhor, pedindo perdão dos meus pecados, pedindo, Senhor, que o Senhor venha com a tua graça capacitadora, me dando entendimento e sabedoria para transmitir a palavra de maneira bíblica. E pedindo, Senhor, que o Senhor abra o entendimento dos meus irmãos na tua palavra. Sê conosco, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Veja, chegamos ao capítulo 12 do profeta Zacarias. E é interessante que na primeira parte do livro nós temos as 8 visões de Zacarias. Quando eu chego no capítulo 9, eu tenho um oráculo, que vai do capítulo 9 ao 11. Uma profecia. E aí, quando eu entro no capítulo 12, eu estava vendo alguns intérpretes bíblicos, eles falam que o capítulo 12, 13 e 14 do livro do profeta Zacarias é uma viagem ao futuro. E realmente é verdade. Nós vamos aqui viajar de uma profecia dada no 5º século antes de Cristo. E muitas das coisas que estão nessa profecia ainda não se cumpriram. Vão se cumprir quando? No chamado Dia do Senhor. O que é o Dia do Senhor? É o dia quando Deus Todo-Poderoso virá à terra e julgará todas as coisas. É o dia do retorno de Cristo. É o dia onde Deus vai chegar e vai passar a régua. A partir dali, muda tudo. E essas profecias do Antigo Testamento nos dão uma ideia do que vai acontecer. Veja, no Novo Testamento eu tenho o Apocalipse. A palavra Apocalipse quer dizer revelação. Mas, dentro do todo o conjunto bíblico, eu preciso analisar o final dos tempos através de todos os livros. E esses 3 capítulos aqui de Zacarias, eles são chamados de o pequeno Apocalipse de Zacarias. É por causa desses 3 capítulos que Zacarias é chamado, juntamente com Daniel, do Apocalipse do Antigo Testamento. Então são profecias claras, profecias de um entendimento não tão difícil e profecias literais do que vai acontecer. Porque elas vão falar, inclusive, da vinda do Messias e do reino de Cristo. E daquilo que vai acontecer no futuro. E o capítulo começa de uma maneira muito interessante. Deixa eu falar mais um detalhe importante. Veja. Nesses 3 capítulos, nós vamos ver frequentemente, naquele dia acontecerá tal coisa, naquele dia farei tal coisa, naquele dia farei outra coisa. Tem lugar aqui na frente, irmão, se quiser. Então, o que acontece? Que dia que é esse? É o dia do Senhor. São 16 vezes que esse termo aparece nos 3 capítulos, marcando o dia da volta de Cristo à Terra. Então, sempre que você vê no texto, naquele dia, liga a antena, está falando da volta de Cristo, está falando do final dos tempos, está falando do início da eternidade. Seja qual for a visão teológica. Nós aqui na igreja, nós cremos no reinado milenar de Cristo. E depois novos céus e nova terra. Mas esse conjunto já é a eternidade. Existem irmãos que acham que na volta de Cristo já começa novo céu e nova terra. E que o reinado de Cristo já está acontecendo hoje. São visões escatológicas, são visões de final dos tempos. Mas eu tenho que entender que quando Jesus vier à terra, a eternidade é aberta. Agora, a maneira que vai acontecer pode mudar um pouquinho de uma interpretação para outra. Isso é natural. É final dos tempos.
tem muita figura, tem muito símbolo, que traz alguma dificuldade. Amém? Então vamos ao texto. Zacarias 12, versículo 1. Diz assim: peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, e o que funda a terra, e o que forma o espírito do homem dentro dele. Olha que interessante. Em algumas traduções você vai ver sentença do Senhor sobre Israel. O que é um peso? Um peso é um juízo, um peso é um decreto. O que Deus está falando aqui? Eu estou decretando algo sobre o meu povo, Israel. Nós temos que lembrar que Deus tem apenas um povo, o Israel do Antigo Testamento e a Igreja do Novo Testamento. Porém, Deus tem administrações diferentes. No Antigo Testamento, Deus lidava com Israel de uma maneira. Aí, quando Jesus veio, Deus passou a revelar o seu mistério chamado igreja, que é a salvação de nós, os gentios. A partir daí, todo israelita, para ser salvo, precisa crer no Cristo. Na nossa forma de ver, Deus vai fazer algo com Israel ainda no futuro, mas nós temos que pregar para os judeus. Porque eles só podem ser salvos pela fé em Cristo Jesus. E hoje, infelizmente, aquele país está em trevas. Infelizmente, aquele país é anticristo. E em Israel hoje, apenas 3% da população são cristãos. É pouco. Mas é bem mais do que na Europa anticristã. Que de verdade na Europa tem menos de 3% de crente hoje. Então nós temos que entender que a situação do perdido, ela é uma situação extremamente difícil, em trevas, e ele precisa ouvir o evangelho da graça para poder se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus e receber o presente da salvação. Então quando a gente vê uma palavra como essa, Deus está falando o que vai fazer com o seu povo. E por que Deus pode fazer isso? Por que o Deus Todo-Poderoso pode fazer um decreto? Simples, ele explica no versículo. Eu criei o universo. Eu criei o mundo. Eu criei o homem. Quem deu a vida para o homem fui eu. Quem colocou o espírito nele fui eu. Como eu sou o autor de tudo isso, eu posso decretar todas as coisas. Inclusive a nossa salvação em Cristo Jesus. Ele é o autor da vida. Ele é o autor de todas as coisas. E ele faz como ele bem entende. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 2. Eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o cerco contra Jerusalém. Olha que interessante. Aqui, nesse capítulo, começa a ser falado do que? O cerco de Jerusalém. O que nós temos que entender? A profecia bíblica, muitas vezes, quando o profeta olha, ele vê uma cena, um cerco. Mas no transcorrer da história, nós vemos cumprimentos parciais da profecia. Por exemplo, 500 anos depois, Jerusalém seria cercada pelo marechal romano Tito. E ela seria totalmente destruída, o templo seria queimado. Nesse cerco vão morrer mais de 1,5 milhão de judeus. E os que restaram vivos foram espalhados pela nação. É o cumprimento dessa profecia? Totalmente não. Por quê? Porque quando você vai numa interpretação literal do texto, você vê que tem aspectos da profecia
que ainda não se cumpriram. É uma sombra. O que nós entendemos? Juntamente com os principais intérpretes, que no futuro, pela narrativa do livro do Apocalipse, num lugar chamado Vale do Armagedon, Vale de Meguido, o anticristo vai reunir todos os povos e vai cercar Jerusalém. E aí sim, nós vamos ver plenamente essa profecia ser cumprida. Por quê? Porque após esse fato, os eventos que são narrados no capítulo 12, no capítulo 13, no capítulo 14, vão se cumprir literalmente. Da mesma maneira, eu gosto de usar o exemplo do anticristo. Na história, nós tivemos vários anticristos. Por exemplo, Napoleão Bonaparte, Hitler, o Marechal Tito, Antíoco Epifânio, grande imperador de origem grega. São tudo modelos de anticristo. Porém, um dia a Bíblia fala que vai vir o anticristo. O filho da perdição, o homem do pecado, que se assentará no trono de Deus, no templo de Deus, e alto se intitulará Deus. Dessa forma, nem Hitler, nem Napoleão Bonaparte tiveram a ousadia de se auto-intitular como deuses. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 3. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-á contra ela todo o povo da terra. Eu pergunto, na história, já aconteceu de todo o povo da terra se ajuntar contra Jerusalém? Não, então ainda não cumpriu. Entendeu? Agora, olha que interessante, Deus usa duas figuras. No versículo anterior, ele fala do cálice de tontear. O que é? A questão da pessoa ficar embriagada, beber. E ficar embriagada. Pelo quê? Pelo cerco a Jerusalém. Como se fosse uma droga. Como se fosse uma bebida forte. E aí ele usa no versículo 3 uma segunda figura. Imagina alguém querer carregar uma pedra extremamente pesada. Imagina se eu tentasse levantar uma pedra, de meia tonelada, de 500 quilos. Eu seria esmagado pela própria pedra. É essa figura que Deus usa. Então o que Deus está fazendo? Olha que interessante. Ele traz as nações para cercar Jerusalém. Ele fez esse decreto. Ele trouxe os governantes. Como que ele fez isso? É como se ele embriagasse os governantes com o desejo de conquistar Jerusalém. E aí ele fala o seguinte, olha, eu vou trazer vocês, mas aquele que tentar isso vai ser esmagado por isso. Essa é a figura que está aqui. Não vai adiantar os governantes quererem tomar totalmente Jerusalém e destruir totalmente o povo de Deus. Eles vão ser esmagados por causa dessa tentativa. Como que eu sei isso? O livro do Apocalipse, quando Jesus volta. E ele esmaga todos os povos que estão cercando Jerusalém. Os teólogos chamam isso de Batalha do Armagedon. Eu não uso esse termo. Na minha opinião, é o massacre do Armagedon. Porque não tem como pelejar contra Deus. Entendeu? A Bíblia fala que com o sopro da boca ele vai destruir tudo. Por isso que eu chamo de massacre. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 4. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos,
e de loucura os que montam neles. Mas sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos, e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Então os governadores de Judá dirão no seu coração: os habitantes de Jerusalém são a minha força, no Senhor dos exércitos, o seu Deus. Olha que interessante, o que Deus fala aqui? Que ele vai pelejar pelo povo. Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai quebrar a força do inimigo. No caso aqui, ele usa a figura de cavalos. Os exércitos tinham poderosa cavalaria naquela época. Deus jamais poderia usar aqui a figura de um míssil nuclear. Eu vou fazer com que a bomba não exploda. Eles não sabiam nem o que era bomba. Então Deus usa uma figura que o povo pode entender. E o que ele está falando aqui? Olha, eu vou desmontar o exército dos inimigos. Não somente isso. Eu vou abrir o entendimento do meu povo e vou colocar uma confiança nos governantes do meu povo, em que eles vão ser dispostos a lutar contra os inimigos. Veja que interessante, irmãos. Dessa forma aqui, essa profecia não se cumpriu ainda. Mas vou contar uma coisa para você. Pior encrenca é lutar contra o exército de Israel. É um dos exércitos mais tinhosos que tem no mundo. Em 1967, aconteceu a chamada Guerra dos 6 Dias. Israel foi atacado pelo norte, pelo leste, pelo oeste e pelo sul. E eles estavam em jejum nacional, num feriado nacional. E o que acontece quando você vê a narrativa dos soldados, por exemplo, no norte, eles foram atacados pelos tanques da Síria. E aí o que acontece? Teve batalha em que um tanque israelita destruiu 10 tanques sírios. E alguns dos soldados, que nem religiosos eram, tem livros escritos, eram pessoas que não eram religiosos, falam que viram seres vestidos de branco. E que de uma maneira inexplicável, eles viam gente do exército sírio recuar. Numa outra situação, por exemplo, a maior força aérea dos árabes era a força aérea egípcia. O que Israel fez? Os seus pilotos decolaram de maneira urgente, levantaram voo e voaram muito próximos da terra. E antes que os aviões do Egito levantassem voo, eles destruíram toda a aviação egípcia, sem ela levantar do chão. Só que olha que interessante, eles tiveram que voar com jatos supersônicos, velocidades do som, muito próximos da Terra. E Israel não perdeu um avião. Aí o que acontece? O exército israelense teve que entrar na Jerusalém Antiga. E a Jerusalém Antiga cheia de exércitos do rei da Jordânia. E para não destruir a Jerusalém Antiga, os soldados israelenses fizeram a chamada guerra de guerrilha. E foram tomando a cidade de quadra em quadra. Não bastasse isso, aconteceu um fato muito interessante com o presidente americano Nixon. Presidente Richard Nixon. Esse presidente era filho de uma mulher muito piedosa, uma cristã cheia do Espírito Santo.
E quando ele era pequeno, a mãe dele se levantou e falou uma palavra para ele. Ela falou: filho, eu sinto da parte de Deus que Deus vai usar a sua vida para abençoar Israel. Eu sinto, de uma maneira que eu não sei, que Deus vai usar você para abençoar o povo de Israel. Olha que interessante, passados 50 anos, quando começou a Guerra dos 6 Dias, e as armas de Israel estavam acabando, a primeira-ministra Golda Meir telefonou direto para o presidente Nixon e falou a seguinte frase: presidente, se vocês não nos ajudarem, Israel vai deixar de existir. E aí, é sempre assim. Louvado seja Deus. E aí o que acontece? Eu sempre me emociono quando eu conto isso. Diz que o presidente Nixon viu a mãe dele falando: olha, você vai ajudar Israel. E na hora ele lembrou da profecia. E naquela noite chegaram as armas. E aconteceu um milagre em Israel. Eles conseguiram vencer os exércitos mais poderosos dos árabes. Eu entendo que isso aconteceu por causa de versículos como esse. E até hoje, o mundo odeia os judeus. E tem muita gente que, se pudesse riscar Israel do mapa, faria isso. Pelo povo judeu, eles viveriam em paz com todo mundo. Por muitos inimigos da nação, eles querem acabar com Israel. Por que que eles não conseguem? Porque existem versículos que envolvem isso aqui. Aí nós vamos ver nos próximos capítulos, e no decorrer dessa profecia, que Deus vai pegar o exército de Israel naquele dia, e eles vão lutar como nunca. Eles vão começar a ser derrotados. Mas numa batalha extremamente dura. Porque a Bíblia fala que eles serão como Davi. Davi é um modelo de guerreiro. Só que a mesma palavra fala isso. Que Deus vai pelejar pelo povo, como está no versículo 5. Ao final do versículo 5. Os habitantes de Jerusalém são a minha força, no Senhor dos Exércitos, seu Deus. Deus vai ferir de cegueira, Deus vai trazer confusão, Deus vai pelejar. Para que essa profecia se cumpra. Amém? Vamos avançar, versículo 6. Naquele dia, porei os governadores de Judá como um braseiro ardente no meio da lenha, e como um facho de fogo entre as gavelas. E à direita e à esquerda consumirão a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu lugar, em Jerusalém. E o Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada sobre Judá. Até aqui, olha que interessante. No versículo 6, Deus fala do poder que ele vai dar para o seu exército. Gente, isso aqui vai acontecer literalmente. Mas para vocês terem uma ideia, parte do exército que vai marchar contra Jerusalém vai vir do lado do rio Eufrates. Quando a sexta taça for derramada sobre a terra, o rio Eufrates vai secar. E vai passar um exército de 200 milhões.
Para vocês terem uma ideia contra o que Israel vai ter que lutar. É muita gente. Só que Deus vai transformar o seu povo em guerreiros. Mais à frente nós vamos ver, eles vão ser derrotados. Mas é para a glória de Deus, porque aí o próprio Deus vai intervir. E é interessante porque é o seguinte, nesse texto fala, quando fala dos habitantes das tendas, está falando dos habitantes do interior, pessoas pobres, que nem casas tinham, moravam em tendas. O que Deus está falando? Eu vou começar o livramento de fora para dentro. Mais ou menos Deus está falando o seguinte, eu vou começar o livramento dos mais fracos para depois livrar os mais fortes. Para quê? Para mostrar que é Deus agindo. Amém? Vamos lá, versículo 8. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante dele. Aqui é o versículo que eu falei. Veja, Deus vai colocar uma coragem no exército de Israel, uma habilidade no seu povo, que eles serão como Davi, e o todo vai ser muito poderoso, como se o próprio anjo do Senhor tivesse diante deles. Hoje você vê Israel pelejando como um grande exército, sim, mas é do ponto de vista humano. No Apocalipse as coisas vão ser sobrenaturais. Eu tenho que entender que várias das profecias do Apocalipse não vão se cumprir apenas de maneira natural. É um mover especial de Deus. Quando isso aqui acontecer, é final de jogo. Já estamos muito próximos do fim. Já aconteceu, inclusive, o arrebatamento da igreja. Quando acontecer isso aqui, já vai ter soado a última trombeta. E as 7 taças da ira de Deus vão estar sendo derramadas à terra. O que vai acontecer? 100% da água marinha vai se transformar em sangue. 100% da água potável vai se transformar em sangue. 100% dos navios vão afundar. 100% das florestas vão queimar. Demônios vão estar sendo liberados na terra para atacar os homens. Da boca do anticristo, da boca do falso profeta e da boca da besta, aliás do diabo, vão estar saindo 3 espíritos em forma de rã. Apocalipse 16. Que vão seduzir os reis da terra para que eles se congreguem contra Jerusalém. Aí vem a 6ª taça, o rio Eufrates seca, e o exército dos reis do Oriente vem marchando contra Jerusalém. Tudo sobrenatural. Só que o povo de Deus vai reagir bravamente. Mais à frente nós vamos ver que 2/3 deles vão morrer na batalha. Mas eles vão lutar como nunca lutaram. E vão ser redimidos. Vão ser salvos. Vão ser resgatados. Por causa da ação do próprio Deus. Esse é o quadro que nos espera no futuro. Eu acho que dá para entender o porquê nunca Israel foi derrotado em campo de batalha. E não vai ser. Esquece. Pode até ter uma derrotinha numa batalhinha, numa cidade, uma coisinha ou outra, mas perder uma guerra, não vai perder. Não vão conseguir tirar Israel do mapa. Porque existem profecias que ainda precisam se cumprir em Jerusalém. E uma delas é essa. Se você lê a Bíblia de maneira literal,
sem forçar o texto, você entende que isso aqui não se cumpriu ainda dessa forma. Todo mundo contra Jerusalém. Todos os países querendo tomar Jerusalém. Nunca aconteceu. Você vê alguns países. No futuro, Israel e a igreja vão ser odiados pelo mundo. Nós vamos virar fora da lei. Não vamos mais viver a vida como nós vivemos hoje. Esse tempo vai passar. Dias difíceis estão vindo. Porém, ai pastor, estou morrendo de medo. Irmão, deixa disso. Deus é nosso Deus. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, tu não serás atingido. Ou você acha que Deus vai largar a sua mão? Ai pastor, se eu morrer, se você morrer, nota 10. Você desliga aqui e liga no céu. Tranquilo. Na hora, consciente, abraçando Jesus ainda. Amém? Vamos seguir. Versículo 9. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vieram contra Jerusalém. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Irmãos, versículo 9. Deus vai destruir as nações. Versículo 10. O texto fala que os judeus que permanecerem vivos vão ver a Jesus retornando. Ele é o Filho unigênito. Ele é o primogênito. E promessas que existem no Antigo Testamento e no Novo Testamento vão se cumprir. Quando o texto fala aqui que eles vão prantear pelo Filho unigênito, qual é a figura? É a figura de luto, a figura de morte. Morreu o filho mais velho. Aliás, morreu o filho único. Não apenas isso, morreu o primogênito, aquele que era o herdeiro. Para uma família judaica, essa era a maior tragédia que podia acontecer até hoje. Todas as pessoas falam que a pior dor que tem é perder um filho. As pessoas que tiveram essa triste experiência dizem que é como levar um pedaço delas para um caixão. E eu imagino que sim. É isso mesmo. Agora, o que acontece? Como que eu sei que aqui está falando de Jesus? No Novo Testamento, esse texto é usado pelos apóstolos para falar da volta de Cristo e para falar da salvação de Israel no futuro. Como eu tenho esse texto no Novo Testamento, eu sei que ele se aplica também a Jesus. O texto é muito claro. Quando o povo vê... nós temos que entender o seguinte, Jesus fala, todo olho verá. A volta de Jesus não vai ser secreta. Não existe na Bíblia o conceito de arrebatamento secreto. O arrebatamento não vai ser num piscar de olhos. O que vai ser num piscar de olhos são os mortos que estão enterrados. Num piscar de olhos, eles vão receber um corpo glorificado. Porque o que acontece? Quando eu morro, o meu corpo vai para a sepultura, vai virar pó da terra. O meu sopro de vida, que é o meu espírito, volta para Deus. E a minha alma
que a minha consciência, que é o homem invisível, meu espírito e minha alma, são o homem invisível. O ser humano é feito de duas partes. A primeira parte, o corpo físico, que vai para a sepultura. Agora, a segunda parte, que é o homem invisível, assim que eu morro, volto para Deus. Está completa a minha salvação? Não, falta eu receber um corpo glorificado. Isso vai acontecer na volta de Cristo. Entendeu? Quem morreu vai receber um corpo glorificado e quem estiver vivo vai ter esse corpo transformado num corpo que nunca vai morrer. E aí nesse novo corpo vai passar a eternidade com Deus. Vai acontecer quando isso? Aqui. Todo olho verá. E aqui vai acontecer a salvação nacional de Israel. Como? Pela fé no Cristo. Os judeus que estiverem vivos nessa cena, eles vão crer em Jesus, mas não vão crer em Jesus numa boa. Eles vão chorar, eles vão prantear, eles vão lamentar, porque eles vão enxergar que eles crucificaram o Filho de Deus. E esse lamento vai ser de uma forma nacional. Olha que interessante. Versículo 11. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimom, no vale de Meguido. Que pranto que é esse? Veja, Israel, antes de ir para o exílio, teve um grande rei chamado Josias. Esse rei foi muito amado pelo povo. Antes do povo ser levado cativo, esse rei entrou numa batalha contra o faraó Neco, no Egito. E ele morreu nessa batalha. E foi uma tristeza nacional. Para vocês terem uma ideia, foi o rei que mais foi chorado, mais foi lamentado na história dos reis de Israel. E esse choro aconteceu nesse vale, vale de Hadad e Rimom. Entendeu? Então o que Deus está falando? Olha, vocês vão lamentar terem crucificado meu filho muito mais do que vocês lamentaram pelo rei Josias, que nós estudamos juntos. E aí o texto continua, versículo 12, e a terra pleiteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e as suas mulheres à parte, e a família da casa de Natã à parte, e as suas mulheres à parte, e a família da casa de Levi à parte, e as suas mulheres à parte, e a família de Simei à parte, e as suas mulheres à parte, todas as mais famílias remanescentes, cada família à parte, e suas mulheres à parte. Até aqui, olha que interessante. Esses 4 versículos falam das várias categorias de pessoas. Aqui fala dos sacerdotes, aqui fala dos levitas, aqui fala da família real ligada a Davi, e aqui fala do povo em comum. Quando nós vemos esses 4 versículos, o que Deus está falando? Todo tipo de gente que estiver vivo em Israel vai lamentar a morte do Messias. E aí, pelo Novo Testamento, eu sei que eles vão crer. E todo Israel que passar por essa cena aqui vai ser salvo pela fé em Cristo. Ah, pastor, mas aí não vale. Eles viram Jesus e creram. Vai ter o espírito de porco que vai falar isso, né? Aí não vale. Deus é injusto. Irmãos, Jesus andou 3 anos e meio na terra fazendo milagre. E a grande maioria da cidade não creu. Sabe por que não creu? Porque salvação é milagre. Salvação é um milagre que Deus opera na nossa vida.
Se Deus nos entregar o nosso próprio desejo, sabe para onde que a gente vai? Para o inferno. Nós somos rebeldes a Deus, nós não queremos saber de Deus. Para nós, as coisas de Deus são chatas. Para nós, os crentes, não passam de um fanático, os ignorantes, carregador de Bíblia, o cara mal sucedido que não teve coisa melhor para fazer na vida do que carregar uma Bíblia. Para o mundo, você é um otário que está deixando de viver sua vida para crer num livro que tem mais de 3.000 anos. E sabe por que eu e você estamos sentados aqui? Porque Deus fez um milagre. E o Espírito Santo veio, e quando a palavra de Deus foi pregada a você, o poder do Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Você nasceu de novo. Você estava morto. E ao nascer de novo, a consequência foi amar o Senhor. E ao amar o Senhor, você passa a andar com Ele, firme. Por isso que eu não aceito a ideia de crente frouxo. Para mim, crente frouxo, olha, se bobear nem crente é. Crente que fica fazendo força para servir a Deus. Camarada foi tirado da lama, o destino dele era o inferno. E o cara fica fazendo conta. Meu irmão, isso não é cristianismo. Nossos irmãos morreram pela Bíblia. Todos os apóstolos foram martirizados, exceto o apóstolo João, que morreu de velhice. E aí você vem me dizer que você é crente e tem dúvida de servir a Deus? Está enganando a si mesmo. Ah, pastor, eu tenho dúvida. Meu irmão, fala bem sério, se você tem dúvida, seu destino é o inferno. E o meu conselho é que você considere as palavras de Jesus Cristo. E que você considere que Jesus Cristo não é apenas um homem, ele é Deus. Que veio como homem. E ele foi muito claro, ele falou, quem crer em mim será salvo. Porém, quem não crer já está condenado. Ah, o pastor está falando duro. É bem melhor falar duro com você hoje, você ouvir, do que você passar a eternidade no inferno, sem volta. Sem chance de retornar. Então é melhor você ouvir uma palavra clara, porque pelo menos você tem a chance de ter uma conversa de pé de ouvido com Deus. E falar para Ele da sua incredulidade, falar para Ele da sua limitação, falar para Ele da sua falta de fé. Eu lembro quando o Senhor me salvou, eu estava num carro e ouvi um chato de um pastor falando. Sabe que pastor é tudo chato. E eu lembro que chegou um momento, começou a escorrer uma lágrima. Eu falei para Deus, Deus, eu sou um coitado, porque eu não tenho a fé desse pastor. Mas eu sei que o que ele está falando é verdade. E eu sei que do jeito que eu estou, eu vou para o inferno. E eu tenho medo. E eu lembro que eu falei para Deus, Deus, tem dó de mim. Tem misericórdia de mim. Entra na minha vida. O que aconteceu? Está feito, você é meu, foi comprado. A partir de lá, nunca mais fui o mesmo. E pela misericórdia dele, estou na caminhada há 25 anos. E ele mudou profundamente a minha vida. E eu nunca mais fui o mesmo. Ah, pastor, você quer morrer? Eu não, eu quero viver bastante. Não tenho muita simpatia com a morte. Mas eu sei que o dia que eu morrer, desliga aqui e ligo lá, tranquilo, fechou. Em paz. A minha preocupação não é se eu vou morrer, porque isso eu sei que vai acontecer. A minha preocupação é o que eu fiz para Cristo. Até o dia da minha morte. E que obras que eu vou levar para Ele. Para receber dele um elogio, servo bom e fiel. Entra no gozo do seu Senhor. Essa é a minha preocupação. Irmãos, eternidade é coisa séria. O que está em jogo é o seu destino eterno. Não tem volta, não tem segunda chance.
Já era. Ah, pastor, e as religiões? Segundo o que Jesus Cristo ensinou, vai todo mundo para o inferno. Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém. Nossa, pastor, assustei, que bom, começou a entrar alguma coisa na sua cabeça. Então pega esse susto agora e converse com Deus. E seja sincero com Ele. E se reconheça pecador. E reconheça a bondade e o amor dEle. E se entregue de todo o coração a Ele. Porque da mesma maneira que Ele vai cumprir essa profecia e cumpriu outras, Ele vai cumprir tudo aquilo que está escrito na sua palavra. Amém? Vamos a algumas aplicações. Veja. Tá? Primeiro. Deus é o grande juiz dos povos. Tudo que acontece aos povos, tudo que acontece às nações, vem diretamente do trono de Deus. Pastor, e a enchente no Rio Grande do Sul veio da onde? Do trono de Deus. Nossa, pastor, não foi o diabo? Pode até, vai, não sei. Mas veja, tem gente que fica incomodado. Pô, quem fez aquilo? Deus. Não pode ser. Tá bom, então vamos mudar a história. Tem diferença? Deus poderia evitar a chuva? Deus tem poder para não haver enchente? Se Ele tem poder e não faz nada, quem é culpado? Se Deus tem poder de não haver uma tragédia e não faz nada, quem é o responsável? Deus! Gente, não muda nada, tudo vem de Deus. Só que as pessoas querem tirar a caneta da história da mão de Deus. Deus escreveu a história. E Ele manda tanto coisas boas como coisas ruins. Inclusive podendo reconstruir tudo. Simples assim. Deus governa as nações. E Ele traz tanto o bem como o mal. Amém? Que mais? Irmãos, ninguém toca no povo de Deus sem autorização. Eu até grafei aqui na minha aplicação. Sem autorização. Tem irmão que fala que Deus permite. Irmãos, isso é uma maneira educada de querer chamar Deus de bonzinho. Ah, Deus permitiu. Irmãos, Deus não permite nada. Deus autoriza. Ele decreta. Ele é o Todo-Poderoso, o Criador do Universo. Deus não precisa que você fique livrando a cara dele quando acontece uma guerra que nem essa aqui. Ah, não, Deus permitiu acontecer essa batalha aqui. Irmãos, acorda, a palavra fala. Deus decretou. Ao decretar, ele autorizou. Só acontece aquilo que Deus decreta. O que eu aprendo com isso? Para tocarem na minha vida. Tem que passar primeiro pelo trono do Altíssimo. Irmão, tocaram na sua vida? Passou pelo trono de Deus. Só fizeram isso porque Deus autorizou. Irmão, você sofreu? Passou pelo trono de Deus. O que esse ensino ajuda? Que mesmo nos momentos difíceis da vida, eu sei que Deus está no controle. E que Ele é o meu Pai. E Ele cuida de mim. E mesmo que quando coisas ruins acontecem, Ele está no absoluto controle. Jesus nos ensinou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus avisou. Entendeu? O problema
É que venderam para nós que eu sou como se fosse um cristalzinho, um brinquedinho de criança que não pode ser tocado. E se eu for crente, pior ainda, aí eu tenho que ser rico, ter carro bom, casa boa e não posso ficar doente. E aí aparece uma dor de dente. Na madrugada do domingo, com todas as farmácias fechadas, e você começa, sai diabo! Eu te repreendo em nome de Jesus. Não, pode até orar, mas não vai adiantar muito. Entendeu? Eu não vejo problema quando você tem um problema falar, Senhor, se existe alguma ação espiritual, alguma ação maligna contra mim, desfaz, não vejo problema. Se pedir para Deus fazer isso. Mas o que eu estou falando não é isso. O que eu estou falando é que um dia o problema vai chegar. E vai ter que ser resolvido. Isso não quer dizer que Deus não é contigo. Ao contrário. Isso quer dizer que Deus tem um propósito até naquele problema. Amém? Que mais que eu aprendo? Veja, Deus sempre capacita seu povo para a batalha. Sempre. Sempre. Quem capacita você para as lutas é Deus. Quem derrama poder sobre você nas lutas é Deus. Irmãos, quando a gente vê a história humana, olhem para mim, irmãos, deixa o irmão da glória tranquilo. Quando a gente vê a história humana, nós vemos as pessoas mais fracas, nós vemos mães, nós vemos às vezes avós, nós vemos homens pacatos, que quando chega o problema, a pessoa encontra forças onde ela nem imagina. E ela se levanta e batalha contra o problema. E confia em Deus. E muitas das vezes vence o problema. O que eu estou querendo dizer para você, irmão? Você está passando por luta, está passando uma fase difícil. Bem-vindo ao mundo real. O mundo real funciona assim. Todo mundo tem problemas. A questão não é o problema. A questão é o que você faz e qual a tua confiança no Deus Todo-Poderoso que te capacita a enfrentar aquele problema. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem gente que tem uma visão pequena. Quando vem o problema, ele espiritualiza tudo. E aí joga a culpa no diabo, joga a culpa no demônio de não sei o quê, joga a culpa no sei o que lá, e ele esquece. Que pode até ter um demônio envolvido, como foi no caso de Jó. No caso de Jó, o próprio diabo estava envolvido. E o diabo, inclusive, matou os 14 filhos de Jó. É o que minha Bíblia diz. Mas a questão não é essa, a questão é quando chega o problema, você confia em quem? Quando chega o problema, sua fé derrete? É como se fosse uma pedra de gelo derretendo no sol? Ou você, de maneira bíblica, compreende que Deus é soberano, compreende que Ele é o Todo-Poderoso, compreende que Ele é um Deus que é bom, compreende que Ele é um Deus que cuida dos seus filhos, e como nós aprendemos no texto hoje, é um Deus que capacita seus filhos a batalhar todas as lutas da sua vida. Independente do resultado, você vai passar pela luta. Independente do resultado, o seu conteúdo, o seu interior vai ser mudado. Você vai crescer, você vai amadurecer. E principalmente, você vai se tornar alguém mais íntimo de Deus. Alguém que conhece melhor os misteriosos
caminhos do Senhor. Amém? Vamos orar?